a gente vai agora para o segundo ponto, onde a gente vai ver as funções do profeta Samuel, né? Suas funções. A gente vai ver aqui que Samuel teve um tríplice ministério. Isso demonstra seu valor e importância na história de Israel. Vejamos como ele serviu com compaixão e seriedade em cada uma dessas funções. O filho de Ana não foi qualquer um. Ele foi simplesmente juiz, sacerdote e profeta. E a gente vê aqui a primeira atribuição, a primeira função de Samuel, ele exercendo a sua função de juiz. Juiz, 1 Samuel 7, verso 15, diz assim: E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. O período dos juízes foi longo, em torno de 350 a 400 anos, e é finalizado com Samuel, o último deles, num total de 13. Então, a gente vê aqui o comentarista fazendo uma retrospectiva da história dos juízes, falando sobre Samuel ter sido um dos juízes, tirando Abimeleque, porque Abimeleque foi um usurpador, né? E trazendo também Eli para esse grupo seleto de juízes, tá? A função dos juízes eram basicamente a reconquista da terra, a expulsão dos opressores e o retorno à adoração a Deus. Essas eram basicamente as atribuições, a grosso modo, eram essas as funções de um juiz: a reconquista da terra, a expulsão dos opressores e o retorno de uma adoração a Deus. Eram todas essas competências dos juízes: estabelecer a paz entre as tribos, a fim de que os conflitos internos não enfraquecessem a nação. E também na época das guerras, o juiz ele conclamava todas as tribos para que eles fossem lutar contra as nações estrangeiras. Aí aqui ele traz algumas considerações interessantes. Ele diz que algumas listas excluem Samuel e até Eli por não constarem no livro dos juízes. Ora, o Talmud judaico, ele fala que próprio Samuel provavelmente pode ter sido o escritor do livro dos juízes. Então não é nada diferente, não é nada estranho a gente deduzir que Samuel fez um retrospecto de todo o período dos juízes e transcreveu, tá? E ao analisarmos 1 Samuel 7,15 e 1 Samuel 4,18, a gente chega à conclusão de que tanto Samuel quanto Eli, eles foram juízes, né? A palavra julgou lá, shafat no original hebraico, fala de julgar, de governar, de administrar, de agir como legislador, de executar o juízo. Isso falando do adjetivo juiz na linguagem hebraica. E também a gente vai ver mais lá na frente que Samuel ele consagra a Saul, atendendo a um pedido do povo, ele consagra o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então a gente pode observar tanto nas evidências internas ali, nas entrelinhas, a gente vê Samuel exercendo sim esse serviço no tocante a ser juiz do povo de Israel. Esse período, o período dos juízes, ele apresenta um ciclo de 5 etapas, repetindo seguidamente. Aquele período que a gente estudou lá no livro na revista onde a gente estudou sobre os juízes, que era o povo cair na idolatria, Deus permitia a dominação por uma nação estrangeira, o povo se arrependia e clamava ao Senhor, Deus enviava um libertador, que era chamado de juiz, para libertar o povo, e o povo continuava fiel até a morte daquele juiz. E depois caía na idolatria novamente. Só que esse período está acabando, porque Samuel ele vem ser o último dos juízes, o primeiro dos profetas, e ele passa a ser, ele é o que traz aquela transição faz aquela transição entre o período dos juízes e o período da monarquia de Israel. Então ele pode ser sim considerado um juiz. Sacerdote, aqui a gente também pode enfrentar algum questionamento, mas é importante sempre a gente responder alguns questionamentos que aparentemente trazem dúvida, pode trazer dúvida com a própria Bíblia. A Bíblia ela interpreta e responde a própria Bíblia. Samuel também foi sacerdote. Lá em 1 Samuel 2,35 diz assim: Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Deus enviou um profeta lá para exortar Eli, devido aos erros de Eli, e o sacerdote, o profeta diz que Deus ia levantar um outro sacerdote
que faria segundo a vontade do próprio Deus. Samuel também foi designado como sacerdote. Aí aqui a gente o comentarista traz essa questão interessante, dizendo assim, há quem questione a legitimidade de Samuel ser sacerdote pelo fato de, no capítulo 1, verso 1, ser dito que Elcana, seu pai, era de Ramataim, Zofim, portanto era efraimita. Só que a gente precisa entender o seguinte, que os levitas, eles não receberam terras, eles não receberam posse de terras, porções de terra como as outras tribos. Eles receberam o ofício sacerdotal e cada uma das tribos de Israel deveria ceder algumas cidades e os arredores de algumas cidades para os levitas. Todas as tribos tinham que ceder cidades e territórios para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi ficou responsável pelo sacerdócio. Tá? Então, a parte que coube aos levitas, no tocante aqui, foi justamente uma das partes que coube aos levitas, foi as montanhas de Efraim, que ficou para que a tribo de Levi também pudesse usar aquela parte da terra ali naquele lugar. E aqui o comentarista diz que em 1 Crônicas, lá no capítulo 6, do verso 33 ao 36, ele traça, o escritor já lá nas crônicas, ele refaz a genealogia de Samuel e retrocede a genealogia de Samuel até Levi. Ou seja, Samuel, ele é levita, Elcana era levita, a família de Samuel era uma família levita. Só que o que foi que aconteceu? Como eles receberam porções de terras em outras tribos, eles acabavam habitando em outras regiões, né? E no caso Samuel nasceu nas montanhas de Efraim, mas ele era levita de nascimento. E a gente viu lá no período dos juízes que os levitas também parece que estavam meio desorientados, sem direção. Lembram lá da história de Mica? Um levita saiu daqui, andando, foi para ali, parece que eles começaram a ficar sem direção. A impressão que dá é que os levitas ficaram meio que sem direção e vagando pela terra, procurando quem pudesse oferecer melhores condições para eles viverem. Parece que os levitas saíram um pouco da direção de Deus no tocante a essa questão de estar vagando e peregrinando de um lugar ao outro. E não seria estranho a família de Samuel ter saído de um lugar e peregrinado em outros lugares e terem fixado a sua moradia nas montanhas de Efraim, apesar de Samuel e do seu pai Elcana serem da tribo de Levi. Lá em 2 Crônicas 6, 33 ao 38, vai dizer que eles são até da ordem dos coatitas. São descendentes de Levi, segundo Coate. Tá? Em 1 Crônicas 6, 33 ao 36, no entanto, é apresentada a genealogia de Samuel como levita. Assim, ele era efraimita de nascimento e levita por descendência. Tá? Então, Samuel, ele é levita. Ele tem direito de exercer o sacerdócio levítico, porque ele é descendente de Levi por parte de Coate. Aí a gente vai para a questão de Samuel ser um profeta. 1 Samuel 3:20. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Tá? Essa foi, com certeza, a parte mais brilhante do ministério de Samuel, pois, como diz o texto bíblico, Deus não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. 1 Samuel 3:19. Ele foi, por assim dizer, o primeiro profeta de tempo integral. Aí é importante a gente trazer alguns esclarecimentos. Samuel, foi o primeiro a exercer o ministério profético. Quando a gente olha para Moisés, para Abraão e para todos os outros que são chamados de profeta antes de Samuel, a gente precisa entender que eles receberam um dom profético. Mas o ministério profético começa com Samuel. Tanto é que lá na frente ele vai até inaugurar uma escola de profetas, uma congregação de profetas. E aí é importante a gente fazer essa comparação aqui. Acima de tudo, o profeta era alguém que andava com Deus e porque amava e porque andava em sintonia com ele, podia apontar os trilhos da história para o povo e para os governantes em particular. Profeta no original hebraico é Naibi, que é aquele que é o porta-voz, aquele que é o orador, aquele que traz a mensagem de Deus ao povo. Tá? Falando já agora no Novo Testamento, a gente vai aprender lá com o próprio apóstolo Paulo que hoje em dia nós temos o dom
da profecia. Lá, Paulo ensinando a igreja de Corinto, ele vai falar sobre o dom de profecia, totalmente diferente da questão do profeta na Antiga Aliança. Profeta no Novo Testamento é profetês, que significa aquele que fala pela inspiração de Deus, declarando a mente, ou seja, a mensagem de Deus, e que às vezes pode predizer o futuro, tá? Profeta na Nova Aliança é aquele que transmite a palavra de Deus, tá? E temos também o dom da profecia. Mas o que é interessante diante de tudo isso, seja o profeta de Deus, aquele que prega a palavra de Deus, ou seja, aquele que é dotado do dom da profecia, é interessante a gente seguir o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37, quando ele diz assim, ó: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, tudo que é relacionado no tocante a profeta e a profecia tem tudo que ser direcionado, norteado pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. Aquele que fala pela inspiração de Deus declara a mente de Deus, as mensagens de Deus, e precisa reconhecer que a palavra de Deus, ela é o norte que vai trazer, vai fazer aquela medida, vai fazer o julgamento se aquilo que se prega ou se aquilo que se profetiza está dentro da vontade de Deus, norteado, repito, pela palavra de Deus. É importante a gente fazer essas comparações nos dias de hoje, porque a gente está estudando alguém que foi um grande profeta do Senhor, repito, o primeiro dos profetas, aquele que exerceu por primeiro o dom profético. E aí a gente vai para o terceiro ponto, onde a gente vai ver o exemplo de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, do verso 11 ao 19. Vamos ver aqui a questão da intercessão. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, quando a palavra de Deus diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. No final da sua vida, o povo de Israel já não quis mais ser governado por juízes e começou a clamar por um rei. Aquilo para Samuel, aos olhos de Samuel, não foi bom. Ele não gostou daquilo, mas Deus acabou permitindo que o povo tivesse um rei e disse para Samuel dar esse rei ao povo. Aí a gente vai atropelar um pouco a história, mas a gente vê que ele encontra Samuel, encontra Saul, Deus mostra para Samuel que Saul é o rei, e depois de algumas batalhas vencidas, ele apresenta Saul diante do povo, mas ele fala que aquilo não foi bom aos olhos do Senhor, tá? Eles dariam o rei que eles queriam, mas aquilo não agradava a Deus. E aí Samuel faz algo interessante, ele diz que ele vai orar a Deus para que Deus mande chuva e trovões para provar para o povo que aquilo que ele estava trazendo era verdade. E ele faz aquilo, ele ora ao Senhor, e o Senhor manda chuva, manda trovões, e o povo fica com medo e pede para que Samuel interceda diante de Deus por eles, porque eles haviam pecado em pedir ao rei ao Senhor. E aí Samuel diz isso aqui, olha: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Uma das funções do sacerdote junto ao povo era justamente interceder.